Oi! Eu trouxe hoje outro assunto para falar com vocês. Nós vamos falar hoje sobre a mulher de fluxo de sangue. Está em Marcos, capítulo 5, o versículo é de 25 até o 34. Deixa eu conferir se é isso mesmo, peraí. Isso. Esse texto, né, conta a história de uma mulher de fluxo de sangue há 12 anos já, e ele está dentro do texto também onde Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jairo trabalhava nas escrituras da sinagoga, em arquivos, essas coisas assim. E aí Jairo, vendo toda aquela escritura, tudo que estava sendo feito de Jesus, ele acreditou, ele descobriu que Jesus era o Messias. E por mais que a igreja na época, né, os escribas, os fariseus eram contra Jesus e queria matá-lo, Jairo, mesmo convivendo com esse pessoal, ele identificou ali nas profecias, ele era muito conhecedor disso, porque ele trabalhava com isso, ele identificou que Jesus era o Messias, mas ele não podia contar para ninguém, porque senão ele seria morto junto. E aí, quando a filha dele ficou doente e os médicos que ele chamou e que ele pôde pagar falaram que não tinha mais jeito, que ela estava morrendo, ele tomou uma decisão e foi atrás de Jesus. E quando ele foi atrás de Jesus e localizou Jesus e pediu para que Jesus o acompanhasse até a casa dele para curar a filha dele, quando Jesus aceitou e viu a fé dele, nesse caminho de Jesus sair de onde ele estava e até a casa de Jairo, uma multidão cercou Jesus no meio do caminho. E essa mulher do fluxo de sangue foi uma delas. Ela aproveitou a oportunidade da multidão e, como ela era considerada impura, ela falou assim: eu não posso tocar ele, porque ele vai ser. A lei da época era quando a mulher estava no fluxo de sangue dela, na menstruação dela, ou quando isso virasse uma doença, ultrapassasse aqueles dias de sangramento, ela seria impura. Até durante o sangramento da menstruação normal, ela seria impura. Depois eu vou ler isso pra você, tá lá em Levítico, pra você conhecer a lei da época. E então ela falou: não posso tocar ele, senão ele vai ser impuro, e aí ele não vai poder fazer um monte de coisa que ele faz pelas pessoas. Então ela resolveu tocar um pedacinho da roupa dele. E aí eu quero ler essa passagem para vocês hoje, porque é muito bonita. Então, enquanto Jesus foi cercado pela multidão para poder conseguir chegar até a casa de Jairo, essa mulher estava junto. Então, havia ali uma mulher que já há 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Gente, 12 anos sangrando diariamente, 24 horas por dia. Eu não sei como que ela não morreu. Ela devia ter anemia, ela devia ter um monte de coisa. Então, assim, eu quero que você entre no texto, que você entenda o que está acontecendo aqui. E imagina uma lei que excluía você, que te tornava impura, você não podia ter contato com ninguém durante aquele período de menstruação. Então, ela estava sem contato com ninguém há 12 anos. Ela virou praticamente uma andarilha, uma mulher de rua. E aí, em alguns filmes que retrata que de fato ela era uma andarilha, ela foi expulsa da família, porque depois eu vou ler para você a lei da época para você entender. Então, imagina o sofrimento dessa mulher, é mais que uma década, são 12 anos. Ela sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que ela possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar, ainda que seja a orla do seu manto, estarei curada. E aí eu falo, né, a boniteza do texto, a beleza do texto, que é: olha a fé dessa mulher, ela nem precisava tocar nele, no corpo dele, bastava a roupa dele e ela já saberia que ela seria curada, de tamanha fé que ela tinha nele. Ora, ou no mesmo instante, se ainda lhe tocar que seja, se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vê que as multidões te comprime e perguntas: quem me tocou? Imagina Jesus saindo de um lugar indo para outro, já com toda aquela fama que ele tinha de cura das pessoas, um monte de gente querendo pedir cura para ele, um monte de todo tipo de gente que você imaginar.
E aí uma multidão apertada, sabe aquele show que você já foi que tá mega apertado, que o pessoal te empurra pra lá, te empurra pra cá? Tava acontecendo isso com Jesus. Um monte de gente tentando pegar ele, e aí os apóstolos dele tentando separar, como se fossem os seguranças dele, assim. E aí quando ele pergunta quem me tocou, nossa, os apóstolos ficam indignados e falam assim, Jesus, não tá vendo o tamanho da multidão? Tá todo mundo tentando te tocar pra ser curado, e você pergunta quem te tocou? Os discípulos estão indignados com ele. E aí ele olhava em derredor para ver quem o fizera, Jesus. Jesus ficava perguntando quem me tocou e ficava procurando quem era, né? Ora que a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio a lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada do teu mal. E aí fica esse princípio espiritual para nós hoje aqui. Jesus não disse a ela, eu te curei. Jesus disse a ela, filha, a tua fé te salvou. Olha o livre-arbítrio aí. Jesus estava presente, ela já tinha escutado falar dele, ela tomou uma decisão de acreditar nele e de que aquilo de fato seria uma nova oportunidade, uma esperança de cura para ela, porque ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Ela já era uma moradora de ruas, vamos dizer assim, uma andarilha que vivia de trabalhos e trabalhos. Tem um filme que conta que ela lavava roupa para as pessoas, ela fazia alguns afazeres assim para alguns homens que moravam talvez sozinhos, ou não sei, que não tinham esposas. E elas faziam serviços assim para ela conseguir ter dinheiro para ela comer, para ela sobreviver, enfim. E aí, diante dessa esperança que ela teve, ela foi atrás, ela correu atrás e Jesus falou para ela, tipo, valeu a pena, porque foi a sua decisão que te trouxe aqui e te fez acreditar e te curou. E aí eu quero trazer isso para nossas vidas. Quantas vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente não toma a decisão ou a gente não acredita de fato que aquilo pode nos curar? Então, nós somos a mulher do fluxo de sangue? Eu tenho certeza que muitas vezes nós não somos. Nós somos às vezes aquele filho pidão que fica pedindo as coisas para Deus, achando que ele vai dar de presente de Natal, mas a gente não faz a nossa parte. A gente ainda se sente como aquela criancinha que pode ter feito o que for durante o ano, que a mãe e o pai vai dar um presentinho, vai colocar lá debaixo da árvore de Natal ou vai dar pro Papai Noel entregar para a criança. O que tira até o mérito dos pais depois, né? E Jesus não quer isso, Deus não quer isso, Deus quer a nossa participação. Deus quer que a gente de fato, que tem até uma passagem bíblica que fala que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que é exatamente isso, a decisão. Então nós cremos em Deus, nós falamos que nós cremos em Deus, então nós vamos passar a fazer a nossa parte. Essa mulher, ela, por mais que ela sangrasse, por mais que ela não deveria estar no meio da multidão, porque ela foi expulsa, alguns filmes também relatam isso, que ela foi expulsa ali durante a multidão porque ainda pingava sangue, as pessoas percebiam que ela estava naquele momento sangrio, naquele momento dela de menstruação, naquele momento. Só que não era nenhum momento, na verdade ela estava sofrendo há 12 anos, mas eles pensavam que ela estava impura durante aquele período menstrual só. Quem a conhecia há mais tempo já sabia que ela sofria daquela doença e ela era considerada super impura, ela não podia tocar nas pessoas. E mesmo assim, ele estava diante da multidão, ela enfrentou um monte de coisa para estar lá. E é isso que eu tenho, essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. O quanto você tem enfrentado na sua vida para você estar diante dos pés de Jesus de fato e tocar-lhe, acreditando que se eu levar isso a Deus e tranquilizar o meu coração, as coisas vão se resolver. E fazer a sua parte, se acertar com quem tem que se acertar, levar uma vida correta, fazer as coisas mesmo quando não tem vontade, mas se é o certo fazer. E muito legal, eu trouxe essa passagem exatamente para casar com o período quaresmal, que o período de quaresma na igreja católica, ela é um período para você fazer exatamente isso. Por exemplo, o jejum. Eu vou fazer um jejum de chocolate. Nossa, mas hoje eu acordei com muita vontade de comer chocolate. Tá, você vai fazer a sua vontade, você vai fazer o que você determinou que seria feito nesses 40 dias, que é não comer chocolate. Então, parar de se entregar a você mesmo e se entregar a Deus. E às vezes a gente fica isso. A nossa murmuração é nossa mesmo. Só murmurando não vai resolver nada. O que você precisa fazer, de fato, para resolver esse problema? Então, a mulher do fluxo de sangue nos ensina muitas coisas mesmo, porque ela não era discípula de Jesus, ela tinha escutado um sermão dele, que foi o Sermão da Montanha,
ela só tinha escutado falar dele, mas o desespero de mudança de vida e a esperança nela era tão forte que quando ela viu que isso era uma possível solução, ela foi atrás, ela se jogou, ela se jogou. Então, que a gente fique com essa mensagem hoje, que esse princípio espiritual de quando Deus é a minha esperança, quando Ele é principalmente a minha única esperança, vá atrás, até porque Deus não é só isso, Deus é nosso tudo mesmo, é a gente que não vê. E eu gostaria que vocês, através das passagens bíblicas, através do seu estudo bíblico, através talvez até desse canal, que eu tenho estudado bastante, tenho me esforçado bastante para trazer conteúdos para ajudar você a refletir, para ajudar você a se interiorizar na sua vida espiritual. Espero que você consiga fazer isso, que você consiga ter essa visão de que Deus é tudo mesmo, tudo. São muitos relatos bíblicos aqui na Bíblia que provam que Deus é tudo, que a gente não precisa de mais nada. É claro que a gente não vai deixar de viver a nossa vida, mas Deus basta. Deus traz aquela tranquilidade aqui de dentro que o mundo não traz. Deus também traz muitas outras coisas. Por exemplo, a cura dessa mulher pode trazer a nossa também, seja cura física, emocional, espiritual. Basta a gente querer, basta a gente fazer a nossa parte, se entregar. Bom, gente, a mensagem era essa. Até mais!